Leandro Aguilar, ele que viveu situações gravíssimas na vida diante de crimes que impactaram a nossa sociedade e que vai falar um pouquinho da sua história de superação e contar pra gente o que mudou na vida dele e na sociedade após ele, juntamente com outras famílias, terem sido vítimas do maníaco de contagem. Seja bem-vindo, Leandro. Obrigada por estar aqui. Boa noite, Etel. Boa noite, Suzano. Obrigado pela oportunidade que você está nos dando para poder contar a história, né? Falar a versão da vítima, né? Que normalmente fica muito em evidência a vítima do crime e o criminoso. Mas e as famílias? Né? Vocês estão dando voz para as famílias nesse momento. E por que eu falei, Suzana, que esse foi 2010 foi o ano do capeta? Por quê? Nós tivemos esse caso que o senhor investigou, nós tivemos o caso do maníaco de contagem que começou em 2009, mas ele o trabalho, né, veio mais à tona em 2010. Né? Foram 5 mulheres assassinadas, né, pelo menos que a investigação demonstrou, né? E os assassinatos teriam começado em 2009, mas culminaram em 2010. Uma das vítimas, Maria Helena Aguilar, 48 anos, assassinada em setembro de 2009. E conosco aqui o filho dela, Leandro Aguilar, para falar um pouquinho pra gente sobre como que essa história, essa tragédia chega à sua casa. Era uma quarta-feira, dia 19 de setembro de 2009. Eu tinha o jogo do Atlético no dia e eu peguei e matei a última aula para poder assistir o jogo. Eu estudava na PUC, já estava no meu último ano do curso de Direito. Estudava na PUC, que era lá perto que eu morava, né? Fui para casa, chegou em casa, meu irmão estava chateado. E eu perguntei por que ele estava com a cara emburrada, né? Ele disse assim, a mãe não atende o telefone. Eu liguei para ela, ela atendeu, falou que estava chegando e depois não atende mais o telefone. Eu disse, deve estar na casa de uma amiga, deve ter passado com uma amiga, né? Foi para casa de uma amiga. E fui assistir o jogo tranquilo. Morava eu, meu irmão e minha mãe. Morávamos nós 3 juntos, né? E deu 3 horas da manhã, a mãe não chegou, meu irmão bateu no quarto e falou assim, a mãe não chegou. Aí nós saímos para procurar. E fomos procurar em tudo quanto é lugar. Então a gente começou a ir em hospitais, né? Começou a ir atrás das amigas dela, ligar para as amigas que ela tinha. Então a gente saiu ligando para todo mundo. E chegou às 6 horas da manhã, fomos no ML. Ela não estava no ML, saí de lá todo satisfeito para ela não estar lá. E com esperança, né? Com esperança. E ligamos para minha avó, para meus tios, para poder ajudar na busca. E aí que a gente foi atrás da desaparecidos, da delegacia de desaparecidos. Já chegamos lá de cara, era por volta de 9 horas da manhã. No outro dia, a doutora Cristina, que era a responsável pelos desaparecidos na época, ela até falou que não tinha que ficar esperando mesmo aqueles 48 horas, que tinha só tinha uma cultura popular, fazendo, tem que esperar a pessoa ficar... Imagina quem está com a família, a gente na angústia, né? É. Na angústia ali, naquele afã de encontrá-la. E conversamos com ela, assim, qualquer coisa vocês me ligam, qualquer informação, e fomos embora. Só que no caminho de ir para casa, eu lembrei que o carro dela tinha um rastreador. Na época, não era muito comum isso, o rastreamento de carro, não tinha comum, mas o carro dela tinha. E aí eu liguei para a empresa e falei, pedi para poder rastrear. A empresa rastreou, o carro falou assim, tá lá no bairro Califórnia, mas vocês precisam chamar a polícia para poder a gente falar o local exato. Vai ligar para a polícia, não vão correr atrás, né? Entramos pro carro, eu e meu irmão fomos atrás, lá no Califórnia. Nesse trajeto, a gente ligou para a doutora Cristina e falou assim, o carro tá lá no Califórnia, a gente vai achar esse carro lá. E aí, quando a gente entrou no Califórnia ali, a gente entrou pelo motel Dallas e Caribe que tinha, não sei se existe ainda, que tinha logo na entrada da 040, a gente pegou e entrou. Que entrou, nós encontramos o carro. O carro estava logo na Rua das Trombetas, do lado do condomínio ali do Califórnia. E aí meu irmão desceu correndo, eu estava dirigindo, meu irmão desceu correndo, e o cara do rastreamento, ele estava lá perto. E eu só vi meu irmão brigando com ele. Então, assim, mas por que você está brigando com ele? Aí meu irmão falou assim, a mãe está lá dentro do carro. E o cara não tinha visto também, o cara do rastreamento não tinha visto, porque o carro, ele tinha os vidros tudo escuro, né? Isso era 11h30 da manhã, mais ou menos 11h30 da manhã. E parece que ele tinha deixado o carro lá às 6 horas da manhã e ficou esse tempo lá. E nisso foi chegando o pessoal, porque eu já tinha ligado para a delegacia, já tinha ligado para os tios, sei que foi chegando o pessoal e eu lembro que eu desmaiei e me encontrei numa casa lá do lado. Alguém me levou para uma casa lá do lado e fomos embora. Então, sim, foi desse jeito que a gente teve a notícia,
porque eu e meu irmão que encontramos ela. Nossa. Nós já chegamos antes da polícia. Chocante, né? Nós chegamos antes da polícia. Então, assim, aquela cena foi brutal. E o que acontece? Primeiro, ele estrupou, deixou ela vestir a roupa. Quando a gente achou, ela achou, né, que ia acabar aquele tormento. Depois dela vestir a roupa, ele pegou o cinto de segurança e estrangulou ela com o cinto de segurança. Isso é a investigação que demonstrou que foi assim, essa dinâmica? Porque quando chegou ela estava vestida. A gente viu ela vestida, né? Okay. E aí essa dinâmica ficou bem claro que foi isso. Porque não faz sentido ele ter vestido ela depois, né? Uhum. Ela vestiu a roupa, que ela estava vestida a roupa. Depois que a gente ficou sabendo que ela tinha sido abusada também. Ela tinha sido estrupada também. Sua mãe na época tinha quantos anos? 48 anos. Só que a mãe, ela era muito... A mãe era muito vaidosa, ela era muito bonita, ela já tinha feito todo tipo de plástico, você pensar. Tinha uma frase que ela falava que ficou muito marcada com a gente, que ela falava que não ia envelhecer. Ela falava que a gente brincava com ela, né, por causa das plásticas, que ela fazia. Ela falava assim, não, enquanto tiver médico, eu tô aqui colocando os meus botox, tô aqui fazendo as plásticas e eu não vou envelhecer. E foi uma coisa que marcou pra gente, né, isso aí. Agora, além desse sofrimento, ou para além desse sofrimento, existe uma história de superação. Você hoje é advogado, né? Advogado, né? O irmão também está vivendo, né? Tocando a vida, né? Não caíram no desespero. E além disso, vocês conseguiram alterar uma situação em relação aos crimes, que é a criação do banco de perfis genéticos, né? Sim. Conta pra gente como que foi essa atuação das famílias das vítimas para que houvesse essa movimentação, que é também política, né? Para você conseguir essa mudança. Sim. O que acontece? A gente passou um bocado, né? E eu falo, até meu pai sofreu dobrado, porque o pai, eles tiveram uma história conturbada, né? Mas eles viveram mais de 30 anos juntos. E ele estava internado no dia. E ele ficou muito chateado porque a gente não tinha ido lá para poder ver que o amigo dele tinha ligado para a gente para falar que ele estava internado lá em Betim. Que ele teve um problema no coração e foi para lá. Só que a gente não estava nem com cabeça, né? Ele não morava mais com sua mãe? Não morava, mas ele ia lá em casa quase todos os dias. Que eles viram 30 anos juntos e eram muito amigos. E também tinha gente, né? Eu e meu irmão. E o que acontece? Ele ficou sabendo da história com a polícia investigando. Então, ele estava no hospital, a polícia chegou lá investigando para ele. E na mesma hora os policiais falaram assim, seu pai não tem nada a ver com isso, tá tranquilo porque ele estava internado. Na mesma hora eles falaram com a gente. Entretanto, eu não sei porquê, saiu no jornal no outro dia, no jornal de grande circulação, e nesse jornal saiu assim, empresária encontrada morta na Rua das Trombetas, principal suspeito, o ex-marido. Nossa. Até então não havia versão do serial killer ainda? Não, eu não sei quem foi que deu essa informação, com certeza não foi a polícia, porque a polícia já tinha descartado todo o caso ali mesmo na hora. Então, não sei quem deu essa informação, mas alguém deu essa informação. E o pai ficou de setembro até fevereiro de 2010, né, com essa pencha. Onde que ele passava, o pessoal falava assim, olha lá, que tá o cara, que ele era apaixonado com minha mãe. Um suspeito, né? Coitado. E aí ele perdeu ela e ainda estava sendo acusado, né? Não pela polícia, nem por nós, mas pela sociedade, né? Pela sociedade, porque saiu no jornal. Bom, a sorte nossa, que eu falo sorte, porque a gente era da Igreja Batista da Paz, ali no Barreiro, eu e meu irmão, tinha pouco tempo que a gente estava atuando lá, e a igreja nos apoiou e nos abraçou. Foi muito importante isso pra gente, porque o fato deles nos abraçar, a família da minha esposa, na época ela era minha noiva, hoje é minha esposa, também nos abraçou, a minha sogra, minha mãe, meu sogro virou meu pai. Então, assim, esse fato fez com que a gente conseguisse superar e perdoar. Conseguiram perdoar o maníaco? Sim. Nossa, é difícil, né? A gente perdoou e liberamos o perdão, porque o liberar o perdão fez com que a gente conseguisse seguir a vida, porque a gente precisava seguir a vida, precisava continuar. Às vezes a gente confunde muito a justiça com a vingança. A gente confunde muito essa questão, preciso fazer justiça, preciso fazer justiça. E às vezes a gente vai até o final, incomoda a polícia, não é que incomoda, né? A gente vai atrás, aquilo tudo, e às vezes a gente está com sentimento de vingança e não de justiça. Porque quando chega no final, foi condenado, condenou, beleza, e aí fez justiça? Minha mãe não voltou, né? Seria justiça se minha mãe tivesse aqui comigo de novo, né? Ela não voltou, então não houve justiça para mim.
né? E se eu fosse atrás mesmo, seria uma vingança. Tanto é que eu não fui no julgamento, eu não corri mais atrás. Você não quis nem ver, né? No início, até quando ele foi preso, eu atuei até com o Alexandre, que era o detetive lá na época. O Alexandre, acho que é Rafael também, e eu conversei muito com eles. Você foi assistente do Ministério Público? Não fui assistente do Ministério Público, não. Mas eu atuei muito lá, tentei ajudar da forma que podia, inclusive quando saiu a notícia da última vítima, que era a Edna Feitor Porto, o carro ficou perto da minha casa. E como ele deixou o carro perto da minha casa, ainda não tinha essa ligação. Mas eu não sei porquê. Eu liguei na hora e falei assim pro Rafael, assim, aqui, ó, esse cara é o mesmo cara que matou minha mãe e ele mora aqui perto. Você já sentiu, né, a característica, né? E ele tinha deixado material genético tudo lá. Qual que é a questão do material genético? É porque o policial, quando ele chega no local de crime, como o doutor aqui falou, tem lá um número. Ele consegue ver qual que foi a mesma pessoa que cometeu os 5 crimes. Ele conseguiu verificar isso. Só que não vem ali o endereço, não vem falando quem que é, né? Sim. E aí, na época, foi em 2011, já tinha passado por isso, já tinha perdoado, a gente já estava superando esse trágico nosso. A Ilana Casoy, que é uma escritora lá de São Paulo, ligou para nós, falou que a Associação dos Peritos da Polícia Federal, eles estavam com um projeto de lei e o nosso caso, ele encaixaria no caso específico lá para aprovação da lei. Sim. E aí utilizou da gente, né, se a gente poderia ajudá-los na aprovação dessa lei. Então a gente foi para Brasília, reunimos as famílias, conseguimos reunir 4 famílias. Essas 4 famílias a gente foi para Brasília. Aí lá em Brasília nós fizemos audiências públicas, conversamos com os senadores. O senador que entrou foi perdi o nome dele, que é lá do Piauí, foi até ministro agora do Bolsonaro, Ciro Nogueira. O senador Ciro Nogueira, que entrou com um projeto que era o caminho mais fácil para poder conseguir a aprovação. E aí a gente foi em cada gabinete, batia na porta de cada gabinete, contava a história e falava, a gente precisa da aprovação desse projeto. Basicamente o que é? É criar um banco de dados. Esse banco de dados é através da identificação do criminoso, de crimes hediondos e similares ao hediondos, né, como crimes sexuais. E nesse banco de dados, além do perfil ali da identidade, da foto, né, colocaria também o número do DNA dele, através da extração da saliva. Então ia colocar ali, ia fazer um exame e colocar ali o número dele. Ele ia ser identificado, ia criar esse banco. Ele não ia, aquele DNA não ia ser usado por crime que ele cometeu. Mas futuramente, se aparecesse um outro crime, né, e aparecesse no local de crime, tivesse material genético, a polícia já teria um banco de dados para poder confrontar e verificar se aquele material genético ali foi de alguém ali que já passou pelo sistema carcerário. Então, se tiver ali, já... Porque na época, eles tinham feito um estudo que 70% desses criminosos, eles eram reincidentes. Eles eram reincidentes. Então, tinha essa possibilidade. E também a gente via até mesmo como uma forma de até liberar o cara. Se o cara não está ali, né, se não é o DNA dele, então... A gente vê isso muito nos filmes de investigação criminosa. Na verdade, os censais têm um sistema que é o CODES, que é esse programa. Esse programa foi disponibilizado para todas as polícias. Quem coordena aqui no Brasil é a Polícia Federal, mas quem alimenta é a Polícia Civil, que faz a alimentação dos bancos de dados, por causa do Estado, né? E aí, esse CODES que é lá que tem os censais, que ele pega e entra lá no sistema, esse DNA de fulano e tal. Aqui no Brasil... Mas a lei passou, não passou? 2012, passou, não foi? A lei 12.654. Isso, 12.654 de 2012. Ela obriga os condenados a doarem material genético para esse banco de dados, que é usado pela Polícia Civil agora, né? Está sendo até discutido no STF a constitucionalidade dela, porque existem os defensores falando que ninguém pode produzir prova contra si mesmo. Mas ninguém pode assassinar também, não? Mas entretanto, não é prova. Por que não é prova? Porque ele não é usado pro crime. Aquilo ali é uma identificação. Sim. Igual a foto.
Você não tira a foto do criminoso. Você não deve, não você teme, não coloca, você não fez nada de temer, né? Não é que não precisa temer. É porque vai tirar foto, não vai tirar foto. Com a identificação. Então, é a identificação. E essa identificação, ela vai ser usada depois. Por exemplo, se ele deixar a carteira de identidade dele lá no local de crime, a polícia ia atrás dele através da carteira de identidade. Só que ninguém deixa. Agora, o DNA é mais fácil. Pelo menos o DNA vai comprovar que ele esteve no local. Não quer dizer que ele cometeu o crime, mas que ele esteve no local, teve. Você considera, então, que isso foi uma conquista de vocês aí? Sim, foi uma conquista. Ajudou na superação da dor, da perda? Sim, a gente considera isso como uma conquista e uma coisa, a gente conseguiu transformar uma dor nossa em uma coisa benéfica para a sociedade. Né? Meu irmão estava junto comigo nisso tudo, tá? Então, o que aconteceu comigo, meu irmão também estava junto. Então, a gente tentou modificar aquela dor, né? De vez ficar a gente somente lamentando, porque não ia trazer minha mãe de volta. Sim. Lamentar, lamuriar, chorar, resmungar, não ia trazer minha mãe de volta. Então a gente precisava agir, fazer alguma coisa. E a gente resolveu viver. A gente continuar a vida, né? Continuar a vida. Temos lembranças boas da mãe, coisas muito boas, vivemos momentos muito, muito importantes e maravilhosos, mas ficou na lembrança. E a gente precisa continuar a vida, porque a vida continua com nós. Você falou que vocês perdoaram Marcos Antunes Trigueiro, né? O que você diria para ele se encontrasse com ele frente a frente agora? Eu falaria que eu perdoei ele. Não iria até ele, igual já me perguntaram, porque como eu sou advogado, você tem acesso fácil lá, poderia ir lá e tal, mas seria um afronto que eu estaria dando com ele, não seria um perdão. Eu estaria afrontando ele. Porque o perdão mesmo, o que é? Eu não sentir mais dor. Uhum. Eu não sentir dor daquele momento. E aí, como eu não sinto mais dor daquele momento, eu consigo viver. Então, se eu encontrasse com ele, ia falar com ele que ele estava perdoado, pronto. Eu sei que isso vai chocar muita gente, que choca muita gente, porque como é que você faz assim? Poxa, você perdoou a pessoa que matou sua mãe? Aí eu trago isso para minha vida, né? Se eu conseguir perdoar a pessoa que matou minha mãe, eu vou brigar com as pessoas que estão do meu lado, que as pessoas que... Às vezes a gente briga com as pessoas, aquela confusão. Né? Você acha que eu vou ficar com raiva das pessoas? Se alguém no trânsito te xingar, você não vai nele. Não, as pessoas estão brigando hoje para briga de trânsito, talvez no momento, mas não guardo rancor. Eu acho a que questão é evolução, rancor. Né? Evolução. Perdoar é evolução demais. Agora, é modo de viver. A gente quer agradecer vocês, né, por essa participação hoje. Muito bom falar com vocês, né? Enriqueceu muito o nosso podcast, pode fato, né, Theo? Nós estamos lançando aí, a gente quer agradecer muito a presença de vocês, delegado, você também, que veio, né, dar esse exemplo de perdão, né, que é muito interessante isso, o pessoal de casa que está nos assistindo, né, porque não é fácil perdoar, né, o delegado veio trazer toda essa experiência para a gente também, né, são tantos casos, né, de relevância nacional. Ontem eu assisti várias entrevistas suas, parabéns pelo trabalho, parabéns você também, né, e que a gente possa fazer mais podcasts juntos aí, que tem muita história para contar, né, Theo? É isso. Leandro, suas considerações finais? Na verdade, eu sempre pensei assim, né, quanto que vale a amargura, quanto que vale o não perdoar? A gente coloca financeiramente mesmo, né? Quanto que vale, você falou com o Carlos Nunes aqui sobre o chifre, né? Da pessoa, né? Quanto que vale ficar com raiva, né? A gente precisa ver isso. Então, vale a minha paz? Vale a minha paz? Então, eu sempre preguei por a questão do perdão, né? Lógico que não é fácil, não é simples, né? Demora, mas eu sempre falei da questão do perdão porque eu vejo como uma forma de amenizar essa dor que a sociedade tem e que a gente não vai conseguir resolver de uma forma mais bruta, né? Então a gente precisa entender essa questão do perdão. É isso que é minhas considerações finais. Obrigada, nós aprendemos muito com você aqui hoje. Doutor Wagner, você quer fazer suas considerações finais? Realmente aqui foi um aprendizado, né? Principalmente a história do Leandro aqui, né? A história do perdão. Né? E eu quero ressaltar aqui que esses 35 anos de carreira policial, eu aprendi a amar de forma incondicional a Polícia Civil de Minas Gerais, de onde eu fiz todo o meu percurso profissional. Né? Hoje a Polícia Civil ela encontra-se com pouca estrutura, né? Nós estamos numa mudança de investigação, a investigação da inteligência, a investigação da agregação de informações, mas com trabalho de inteligência é muito importante, né? E que a participação efetiva da população nas investigações é de suma importância, porque a polícia trabalha com informação, né?
Então, existe uma parcela de responsabilidade da população para que o trabalho da Polícia Civil seja efetivo. E muito obrigado a vocês pela oportunidade de estar aqui, discorrendo trabalhos policiais e sucesso nesse novo trabalho seu, Etel, e da Suzana aqui. Certamente será um trabalho brilhante, e com grande repercussão nacional. Obrigada. Obrigada a você que nos acompanhou nesse nosso primeiro Pode Fato. O Pode Fato que é meu, é seu, é da Suzana, é nosso. Participe, a gente conta com a sua presença aqui. Exatamente. Até a próxima. Tchau. Tchau.